Olá pessoal, comentar este livro aqui, Negro na Rua, da Marilene Rosa Nogueira da Silva, editora Ucitec, publicada em 1988. É a dissertação de mestrado dela, tá? Da Marilene Rosa, que ela vai falar dos escravos de ganho no Rio de Janeiro, ali no período que vai de 1820 a 1888, né? Então, está especificamente falando dos escravos urbanos, né? Não são os escravos rurais, né? Então, ela vai falar sobre essa perspectiva. Ela procura destacar a habilidade dos escravos. Isso é um dos pontos que ela destaca, né? Então, ela diz aqui na página 12: a habilidade dos escravos nos ofícios era conhecida e utilizada desde a época colonial e foi aproveitada na fase de transição e desenvolvimento das cidades, como era de se esperar enquanto perdurasse o sistema. Isso aqui é um comentário da Célia Fonseca, tá? Que a tese dela da Marilene Rosa, vai tocar bastante nesse assunto aí. Então, ela fala aqui, ó, na página 34. Portanto, a questão da incompatibilidade do trabalho escravo nas manufaturas pioneiras e mesmo na produção industrial não encontra sustentação documental na cidade do Rio de Janeiro. Tá? Em seus trabalhos, Soares, né, Luiz Carlos Soares e Rômulo Garcia Andrade levantaram uma farta documentação comprobatória da utilização dos escravos nesse setor das manufaturas. O Luiz Carlos Soares fez um mestrado que é a manufatura na formação econômica e social escravista do Sudeste, um estudo das atividades manufatureiras na região fluminense de 1840 a 1880. Tá? E o Rômulo Garcia, também mestrado na UF, que é Burocracia e Economia na primeira metade do século XIX, a junta do comércio e as atividades artesanais manufatureiras da cidade do Rio de Janeiro, 1808 a 1850. Então é um período que coincide com o que ela está estudando e que chega à mesma conclusão. Ou seja, você tem escravos ali participando dessas atividades manufatureiras pioneiras, né? As primeiras atividades. Ela vai retomar isso em outros pontos. Né? Na página 51, ela vai falar aqui um comentário do Thomas Nelson, que aparece no livro do Robert Conrad, Os Últimos Anos da Escravidão no Brasil. Tá? Aí vai dar o comentário do Thomas Nelson. O negro não só é o trabalhador dos campos, mas também o mecânico. Não só racha a lenha e vai buscar a água, mas também com a habilidade de suas mãos contribuiu para fabricar os luxos da vida civilizada. Tá? A cidade cresce em população, em comércio, em manufaturas, enfim, em serviços. E qual a mão de obra empregada para atender essa demanda? Como nas demais cidades brasileiras, inseridas dentro de uma estrutura escravista, havia grande concentração de escravos que eram utilizados em todos os setores da vida urbana. Então, nesses escravos urbanos, né, eles vão desempenhar essas atividades primeiras manufaturas. Tá? E volta aí na página 122, cento e vinte e oito, na verdade, né? Onde ele mostra aí uma figura do Debré e ele fala do uso dos escravos para as atividades, né? Então ele mostra, na verdade, várias pinturas do Debré, né? Aí ele mostra como transportadores, carregadores de cangalhas, transporte de carruagens, transporte de café, carregadores de água, vendedores de cesto, aí a pessoa já está mais habilitada a fazer esse cesto, né? Que envolve aí uma certa artesanato, né? Negro vendedor de aves, negro vendedor de carvão, negro vendedor de capim e leite, vendedores de samburás, palmito, serradores de tábua, vendedores de angu, negros barbeiros ambulantes, a loja dos barbeiros, cirurgião negro,
Então, essas são as atividades que o negro estaria ocupando ali, nossas atividades como negro de ganho, muitos deles, né? Então, atividades urbanas, que o negro ele deixa o lugar onde ele é escravo, combina lá com o patrão, que ele passa o resto do dia na rua, desenvolvendo essas atividades, e na volta ele tem que entregar o jornal, que é o que se chama o que ele faturou no dia, entregar para o seu patrão, seu dono do escravo. E combina que você tem que fazer 120. Se você fizer 140, 20 é teu. Então ele acumula um pecúlio, tá? Acumula um pecúlio durante essa atividade, tá? A página 158, ela vai concluir aqui. Esse trabalho demonstra a variedade de profissões exercidas pelos escravos, desmentindo as frequentes afirmativas de incompatibilidade entre escravo e tecnologia. Aqui cabe um porém. Vocês viram que as atividades que a gente está colocando, a maior parte delas são atividades que não demandavam tecnologia. Das que tinham tecnologia aqui, tecnologia da época, né? Seria essa atividade na área de medicina, que está principalmente explorando benzeduras, talismãs, ervas, tá? Eu falei aqui dos serradores de tábua, então, trabalhos em carpintaria, e dos cesteiros, né? Cestos feitos, que é mais um trabalho artesanal, tá? Então, assim, tecnologia, pelo menos aqui, ela não deu muitos exemplos, assim. São mais atividades, carregar água, carregar coisas em geral, enfim, até pessoas, né? Então, quem é o escravo de ganho? Na página 21, ela vai descrever. Ao escravo ao ganho, esses escravos passavam o dia nas ruas, alugando seus serviços, com a obrigação de entregar aos seus senhores uma quantia diária ou semanal pré-estabelecida. O excedente pertenceria ao escravo, que o utilizaria de maneira que melhor se lhe interessasse. Não obstante ser esta situação contraditória ao sistema escravista, que proibia a ele, escravo na condição de propriedade, possuir bens. Percebe o paradoxo? Não era permitido possuir bens, mas você tinha uma brecha nesse sistema. Então, essa tese, mestrado aqui, dissertação da Marilene, ela vai numa linha que, por muito tempo, a historiografia assumiu a noção do Gilberto Freire, né, de paz social que tinha no Brasil, e o negro estava perfeitamente integrado. Tá? A historiografia, depois, ela começou a fazer uma crítica muito forte a essa perspectiva do Gilberto Freire, né? E aí você vai ter os trabalhos de autores como Costa Pinto, Florestan Fernandes, Fernando Henrique Cardoso, Ottaviani. Aqui vem uma literatura grande aqui, que critica essa perspectiva. Negou-se. Agora, caiu num outro erro. Essa crítica do Gilberto Freire, qual o erro que caiu? Negou-se dessa maneira a racionalidade interna do sistema de produção latino-americano. Esses autores aqui, o Fernando Novaes, eles estão mostrando assim, o sistema escravista é um mero apêndice do mercantilismo europeu. Estamos aqui a serviço do imperialismo europeu, tá? Da metrópole europeia. Então o escravo é uma coisa que não tem iniciativa nenhuma. Esse é um ponto que foi criticado, quer dizer, ela está nessa linha de fazer uma crítica, tentar encontrar no meio termo, tá? Não é nem essa democracia racial e nem essa exploração total, tem uma brecha. Os negros conseguem explorar uma brecha nesse caminho. A mestrado dela está nessa linha, tá? Então, isso vai na linha do Ciro Flammarion Cardoso, que ele escreve Modos de Produção Escravista Colonial na América, e o Jacob Gorender, o Escravismo Colonial, onde eles exploram essa possibilidade de uma brecha nesse sistema que permite algum tipo de negociação do escravo. Então você veja que o escravo de ganho, ele era uma coisa, etc, etc, mas ele tinha o pecúlio dele. Mesmo que legalmente ele não pudesse ter bem nenhum, ele tinha os seus bens ali, tá? O escravo do campo, ele tinha sua roça para ele cultivar nos domingos, tá? Isso é uma brecha
Do campo seria a brecha camponesa. Aqui ela está dizendo que tem essa mesma brecha, vai aparecer aqui no lado urbano. E ela vai explorar esses escravos de ganho como esses são os que estavam mais aproveitando essa brecha aí. Então ela vai mostrar essa questão que os negros aqui dos centros urbanos, eles não participam dos movimentos de abolição nem de revolta. Não existe uma revolta aqui no Rio de Janeiro parecida com o que houve, por exemplo, a de Malês, em 1835. Não tem uma parecida. Então, essa perspectiva daqui, ela vai explicando porque havia essa brecha, entende? A coisa aqui distensionava um pouco. Tá? Distensionava um pouco. Outro ponto que ele vai mostrar que vai distensionar é a existência das irmandades. As irmandades, elas também tinham uma função de frear esses movimentos rebeldes dos negros. Então, é um outro mecanismo de distensionamento. Tá? Então, aqui com relação aos escravos de ganho, aqui na página 88, ela vai falar assim: alugando seu serviço a outrem, esse escravo deveria retornar ao fim do dia ou da semana levando uma quantia predeterminada. Ao senhor não importava como o escravo conseguia aquele dinheiro, nem se havia ultrapassado o limite determinado. Essa atitude estimulava muitas vezes atos ilegais, pois os escravos do ganho, quando não conseguiam completar o valor da jornada, apelavam para furtos ou para prostituição. Todo o excedente pertencia ao escravo e o senhor respeitava essa regra, embora não existisse nenhuma lei que a garantisse. Tá? Então é essa brecha que ela explora bastante. Outro ponto que ela destaca é o desprezo ao trabalho. Né? Esse modelo escravista, né? ele coloca aqui, ó, na documentação consultada, encontrei vários pedidos de licença. Ela consultou os arquivos, né, mostrando essa situação dos escravos de ganho. Vários pedidos de licença para escravos exercerem as mais variadas profissões. Justificavam-se esses pedidos pela dificuldade de se encontrarem homens livres que se dignassem a exercê-los. Então, extraiu um desses arquivos aqui. Pelo regimento do cirurgião-mor do reino, não se acha aconselhada a proibição de exame de escravos, que que possam sangrar, lançar ventosas e sanguessugas e tirar dentes. Veja, para ele atuar na rua como cirurgião é essa pessoa que faz esse tipo de atividade, tá? Que é o barbeiro. Não é barbeiro no sentido de sangrar, que havia esse sangramento, né, como tratamento, colocar ventosas, sanguessugas e tirar dentes. Então, essa seria uma parte ligada à tecnologia, tá? Eles têm que ter autorização para trabalhar nas ruas assim. Por isso, admitiu o exame o preto Vicente, escravo de Anacleto José Coelho. Não achei nova razão para, pelo meu juízo, deixar de assim o obrar, quando considerando que vivendo em um país onde os homens ingênuos, livres e libertos, se negarão ao exercício de muitas ocupações, de modo que não há suficiente número de sujeitos melhor peritos. Ou seja, eu vou deixar esse escravo ter essa atividade porque não se encontra gente que queira fazer. Tá? E é uma atividade para você sangrar, lançar ventosas, sanguessugas e tirar dentes. Que é uma atividade reservada seria os médicos, né? Mas muitos não querem fazer essas atividades. Aí o escravo faz. Seria mais ligado com tecnologia aí que ela está dando exemplo. Tá? Outro ponto aqui de desprezo vai aparecer aqui num texto da Emília Viotti, da Senzala Colônia, que ela cita bem no final do livro. Ela fala assim: talvez a mais importante de todas as influências e a menos estudada seja a que derivou não propriamente da tradição africana, mas das condições sociais criadas com o sistema escravista. A existência de dominadores e dominados numa relação de senhores e escravos propiciou situações particulares, específicas, marcando a mentalidade nacional. Veja, fala da mentalidade nacional. Que mentalidade é essa? Um dos efeitos mais típicos dessa situação foi a desmoralização do trabalho. A sociedade não se organiza em termos de cooperação, mas de expoliação. Então esse, talvez, segundo a Emília Viotti, tenha sido o efeito mais nefasto da escravidão. O desprezo pelo trabalho. Lembra dessa
petição aqui que ó, não se encontra quem queira trabalhar, fazer essas atividades aqui. Tem que ser escravo mesmo, porque era considerada atividade vil. Você mexer com atividades que exigem essa questão mais braçal, né? Então era desprezado, né? Então essa degradação do trabalho seria a consequência mais nefasta. Agora, outro ponto que o livro aborda, mas não explora muito, eu acho que poderia explorar mais, tá? Que é, esses negros de ganho têm algumas atividades não requer grande treinamento, tá? Carregar água, atividades que exigiam mais sacrifício, né? Agora, existem outras atividades que requerem um treinamento, por exemplo, marcenaria, requer um treinamento. Alguém vai ter que ensinar esse escravo de ganho. E ali, ela chama atenção a alguns arquivos que ela coletou, né? Um deles diz assim: na Rua dos Barbonos, número 61, ao chegar aos Arcos, vende-se um moleque muito próprio para aprender ofícios, por ser muito esperto, o qual todo o serviço de casa. É um garoto novo, que é muito esperto, bom para aprender ofícios. Então, veja, essa parte ela não explorou muito, ou seja, muitos desses ofícios era o próprio patrão que ensinava ao escravo, tá? Então, isso é uma coisa que é interessante destacar. Tá? Ela vai falar isso também na página 90. Tá? Quando ela diz assim: enquanto isso, o escravo de aluguel tinha seus serviços oferecidos pelo proprietário, que estabelecia o tipo de trabalho e as condições de pagamento. Era comum, entre os proprietários, ensinar ao escravo alguma arte ou ofício, aumentando assim a jornada. A jornada é o dinheiro que vai ganhar, recebida pelo seu aluguel. Então, esse é um outro ponto que eu acho que poderia desenvolver melhor, que é essa questão dos ofícios. Isso vai estar muito também na questão da escultura. Você teve muitos mestres ali de escultura, do barroco, né? Que eles aprenderam, escravos, que aprenderam o ofício da escultura, né? Com os portugueses, com seus patrões, tá? Então é isso. Muito obrigado, então.